Olá, bem-vindo ao meu canal, ao canal da Casemir. Hoje eu quero conversar com você sobre migração para Exchange Online. Nós sabemos que na Microsoft nós temos a ferramenta de migração IMAP para migrações de caixas de correio apenas para a questão de mensagens, né? Não levando em consideração a migração de calendário, migração de contato, migração de tarefas, de notas, que são os itens que você geralmente encontra em soluções de correio, né? Sabemos que migração IMAP é uma migração do tipo apenas de mensagens, onde você leva apenas as mensagens, né? Você não consegue levar tarefas caso o seu servidor de correio, o source, né, que é aquele origem do qual vai ser migrado, se ele tem funcionalidade de itens para tarefas, para notas, para contatos, ele leva apenas as mensagens de correio. Então, claro, se não for uma migração do tipo de Exchange para Exchange, ou, por exemplo, de uma solução Lotus Notes para uma solução Exchange ou para outra solução, enfim. Se for uma solução Zimbra, esses sim são correios corporativos de mercado, voltado para o mercado corporativo, e aí tem todas essas funcionalidades, né? Tarefas, notas, contatos, os calendários e, claro, as próprias mensagens, ok? Agora, tem soluções muito simples de mercado. Geralmente, quando você contrata uma hospedagem, você tem lá a sua hospedagem, seja ela Linux ou Windows. Você tem também a questão do domínio, você compra já o domínio no pacote, né? E tem empresas de hospedagem de domínio que possibilita que você instale um site lá, né? Aí você tem as opções das plataformas. Tem empresa que também disponibiliza solução de correio, te dá lá umas 10, 20, 30, 40 caixas postais, né, com solução IMAP. Essas caixas de correio, que geralmente essas empresas de hospedagem, de pacote de hospedagem, elas te entregam junto com o pacote na compra, elas disponibilizam caixas muito simples, né, no sentido de funcionalidade, de protocolo, de sincronia com outros dispositivos, né, ao mesmo tempo. Isso geralmente não tem. E coisas assim que hoje já são básicas, elas acabam cortando, como por exemplo, tarefas, contato geralmente tem, mas tarefa, calendário compartilhado, isso não tem. Tem umas que não tem nem calendário, então não tem nem o que migrar, tá? Vai de empresa para empresa, tá? Então eu já tive experiência com local web, eu já tive experiência com HostGator e também com KingHost, tá? A KingHost é a empresa da qual nós vamos falar em 2 vídeos que eu estou montando. Esse aqui, onde o objetivo é migrar de um ambiente KingHost, eles chamam a solução IMAP de e-mail deles de KingMail, migrar para o Exchange Online do Office 365. Em um outro vídeo que eu vou fazer, o ambiente é o mesmo, KingMail, migrar de KingMail para Office 365, né, para Exchange Online. A diferença é que em um vídeo eu vou mostrar como é que se faz isso com uma solução da Quest. Tá? Nós não vamos usar a solução padrão da Microsoft, onde você encontra diretamente lá na console de Office 365, na console de Exchange Online. Existe uma solução de migração IMAP e também é bem tranquila. Tá? Todas elas, basicamente, o que você faz, isso você vai notar, você cria 2 conectores ali, conecta na fonte, conecta na origem, coloca as credenciais corretas, os servidores, o protocolo, e ele faz a migração. Você starta o job de migração aí, com a quantidade de caixas que você quiser. Tá? Mas é legal mostrar como que a ferramenta Quest funciona. A ferramenta Quest, ela é uma solução paga, assim como a Migration Wiz da BitTitan ou BitTitan. Vocês vão ver isso no outro vídeo, no próximo vídeo, tá? Na sequência. Mas é interessante, eu não encontro muito material, pelo menos português brasileiro, eu não encontro muito material falando desse tipo de migração. E eu venho hoje aqui para justamente mostrar para você como realizar esse tipo de migração, quais são as características, as opções que cada uma delas tem. Por exemplo, na Quest, você vai ver que tem uma opção de você testar a conexão no momento de realizar o projeto, né, e criar os 2 conectores. Então você testa a conexão na fonte, que a gente chama de source, e testa a conexão também quando você está montando ali o outro endpoint, né, seria outro conector, lá no seu target, que seria o destination, né, seria a caixa para onde vai a migração, que é o Exchange Online do Office 365. Então, quer dizer, você não precisa criar todo o projeto, fazer um teste no projeto e ver depois de tanto tempo que você usou ali para montar o projeto, você não conseguiu conectar, deu erro em algum endpoint. Na montagem, na configuração do endpoint, você já consegue testar isso, tá bom? Então, bora para a prática, roda a vinheta que daqui a pouco eu vou mostrar.
Ok, nós estamos com a conta aqui Global Admin de um tenant de Office 365, administrando esse ambiente para onde as caixas serão migradas, né, para o Exchange Online em que as caixas serão migradas. E aqui eu tenho a conta da King Host com os seus King Mails, que são suas soluções aí de e-mails IMAP. Autenticando no painel aqui da King Host, eu vou para a parte de administração de e-mail. Está mais aqui para baixo. Em e-mails, gerenciar e-mails. E aqui eu tenho a relação desses e-mails, né? Então já tenho a quantidade de gigabytes total que eu posso consumir com as caixas aqui em assinaturas King Host. E tenho aqui a relação dos alias, né? Sendo ou caixas, grupos de distribuição apenas aliases, né? Ou alias. Tamanho que essas caixas estão usando, né? Tamanho atribuído e percentual de tamanho ocupado, utilizado. Então, aqui você pode ver as caixas, né? O que foi feito aqui nesse ambiente King Host? Já foi resetada, foram resetadas todas as senhas de usuários. Então eu coloquei ali que os usuários não estão presentes nessa migração. Então eu não vou ficar migrando com a senha do usuário. Depois ele pode voltar a ter a senha que ele utilizava lá no Exchange Online. É só a gente setar para que ele altere a senha no próximo login. Então aqui no ambiente da King Host, o que foi feito é resetar as senhas para uma senha padrão, para que não haja dificuldade na migração, né? Então, reseta-se uma senha para uma senha padrão para o de conhecimento do administrador que vai realizar a migração. E também cria-se essas mesmas contas já com o domínio validado no Office 365. O que é um domínio validado no Office 365? É pegar o apontamento TXT, que a Microsoft disponibiliza para você adicionar o domínio, colocar isso, apontar e registrar isso, gravar isso no DNS, na zona de DNS externo do domínio, que ainda está na King Host, precisa estar, né? Porque uma migração IMAP é uma migração staged, é uma migração faseada, então você migra de caixa em caixa ou jobs de caixas, lotes de caixa, e você determina a quantidade aí que seja segura e seja bacana, aí, que não vai impactar, tanto tecnicamente quanto na produtividade, né? No uso dessas caixas. Eu prefiro fazer isso em final de semana, porque aí eu tenho um tempo maior, não preciso ter o cuidado do usuário estar utilizando, não tem aquela pressão de fazer logo e acabar fazendo mal feita a migração. Então pega uma sexta-feira aí para empresas que não funcionam no sábado, no domingo, é de segunda a sexta no horário comercial convencional, padrão, né, das 8 às 17 ou 18 e assim por diante. Pega aí as 18 horas de uma sexta-feira, que é onde os colaboradores começam a finalizar a sua jornada de trabalho, e inicia a migração. Você tem aí o final da sexta, o sábado e o domingo para migrar, para segunda-feira está tudo perfeito, já migrado e funcionando no Office 365, no Exchange Online. Tá? É um dos métodos de migração, tá? É uma das estratégias de migração que você pode utilizar aí para ter um tempo maior e você conseguir migrar tudo com tranquilidade. Então, voltando aqui para o ambiente King Host, para os King Mails, né, para os e-mails da King Host, para as caixas postais que estão dentro do serviço aqui, dentro da hospedagem King Host, né? Como eu havia dito anteriormente, a King Host ela oferece alguns serviços, não só a hospedagem, mas a instalação de sites na plataforma que você deseja. Nesse caso aqui, nós temos uma instalação de site WordPress e ela oferece, a maioria das hospedagens oferece aí uma quantidade de caixas postais aí, né? Que, claro, não chega perto do que o Exchange vai te oferecer, mas tem serviço, pelo menos serviço básico de e-mail. Envio uma caixa de entrada lá e envio e recebimento de e-mail, tá? Eu vou migrar essas caixas porque eu já preparei toda a parte de password, a parte de senha e a parte de UPN, User Principal Name, tá? Então, estou dizendo que aqui no ambiente King Host já estava funcionando os e-mails, claro, com o domínio do cliente. Então, não tem por que ter preocupação com se está setado para o domínio de provisionamento ou não. Aqui não existe domínio de provisionamento. Quando você cria uma conta nesses provedores que a gente conhece, King Host, HostGator, LocalWeb,
Geralmente você contrata o domínio também com a hospedagem, e aí no pacote de coisas que você ganha nessa hospedagem, vem a solução de e-mail que vai utilizar o teu domínio. Então já está tudo configurado. Por exemplo, se eu for criar um e-mail para mim, nesse cliente aqui, digamos que eu sou um funcionário dessa empresa, desse meu cliente, o que vai fazer? Vou criar lá um alias, né, o administrador de TI, mauricio@dominiodomeucliente.com.br.net e acabou, porque é o domínio que está adquirido. Né? É o domínio de propriedade que a gente chama. Já no Office 365 é diferente. No Office 365 tem uma coisinha chamada, isso foi dito tá, na explicação teórica, mas eu gosto de reforçar na prática. No Office 365 tem um negocinho chamado de domínio de provisionamento. Que domínio que é esse? É o onmicrosoft.com. Esse domínio ele é mandatório, é domínio principal. Nenhum tenant de Office 365, de nenhum tipo ou escopo de licença, deixa de ter o domínio de provisionamento, porque é um domínio de um produto Microsoft. A partir da configuração do seu tenant, a Microsoft pede para que você crie um subdomínio. Tá? Então, no meu caso, VSTech, lá da minha consultoria, vstech.onmicrosoft.com ou visionsharetecnologia.onmicrosoft.com. São dois domínios de provisionamento que eu tenho nos meus tenants. Tá? Depois que você cria o seu domínio de provisionamento, para que os servidores sejam de fato provisionados, farm de servidores SharePoint vai se tornar aí SharePoint Online, organização de servidores Exchange para se tornar o Exchange Online, e por aí vai as novas aplicações de cloud do Office 365, aí sim você vai pegar o seu domínio de propriedade, tá? Qual que é o meu, por exemplo, da minha consultoria, visionsharetecnologia.com ou vstech.com.br. Qualquer um desses dois eu vou adicionar na console de domínios. Estou falando aqui sem mexer no mouse, sem mostrar na tela, pode ficar despreocupado, tá? Que eu estou explicando, mas depois eu vou mostrar isso como que você vai conseguir configurar. É só para a gente ter uma introdução, ok? Tenha calma, a gente vai chegar lá. Eu vou adicionar esses meus domínios de propriedade na console, na área respectiva para domínios, na console administrativa do Office 365, chamada de Office 365 Central Admin ou Central de Administração. Adicionando lá, o que o Office 365 vai fornecer para você? Vai falar, ok, está falando que vstech.com.br, visionsharetecnologia.com são domínios seus, então me mostre isso, me prove isso, eu vou te dar um registro TXT para esse domínio, quer dizer, ela gera uma key, um registro, claro, com o seu código respectivo ali, único, né, para aquele domínio que você está dizendo para o console que é teu, e é esse registro que é do tipo TXT, a gente pode chamar ele de domínio de validação, de registro de validação de propriedade de domínio, né? Ou registro de propriedade. Você vai pegar esse registro, esse apontamento que é do tipo TXT, e aí sim você vai na hospedagem, tá? Que é onde estão seus e-mails cadastrados, registrados, vai fazer lá um apontamento no DNS externo, na zona de DNS externo. Claro que você vai ter acesso, porque você vai ter comprado o domínio, então você vai ter a propriedade, vai colocar esse registro, e a Microsoft, depois que você registra, vai depender também do tempo de propagação. Cada hoster, né, cada hospedagem, tem um tempo de propagação. Eu tenho experimentado tempos muito curtos na local web. Na KingHost eu ainda não tive esse parâmetro, não me preocupei em verificar isso. Mas eu sei que na local web, por exemplo, o tempo de propagação é bem curto, né? A Microsoft dá até 24 horas, enfim, ela muda também esse parâmetro, mas geralmente em 5 minutos, em 10 minutos no máximo, está propagado. De forma que, depois que você registra esse apontamento TXT no teu gerenciador lá da zona de DNS externo da tua hospedagem, do teu domínio de propriedade, você volta na console, na área de domínios da console administrativa do Office 365 e dá um checklist, pede para validar, dá um validate. O que ela vai fazer? A console vai procurar no DNS mundial, né, externo, se realmente está registrado para o teu domínio, se existe aquele apontamento lá na zona de DNS externo. Se houver, e haverá, ela faz a validação e fala, ok, nós verificamos que o domínio é seu. Então esse é o primeiro ponto para a gente começar a migrar e-mails da KingHost para o Exchange Online do Office 365. O domínio tem que estar validado. Vou fazer uma pausa aqui, vou pedir uma desculpa para vocês que estão assistindo, para você que está assistindo esse meu vídeo.
Nesse momento tem bastante barulho aqui fora, mas não liga, estou tentando abafar aqui com o software, já fiz um trabalho aqui de edição com o software, mas peço desculpa a vocês que estejam ouvindo aqui. A gente sabe, né? Quando não é estúdio fechado já próprio, a gente sempre tem alguns barulhinhos aí, espero que não incomode muito. Ok, então vamos dar continuidade. A primeira coisa que foi feita é a validação desse domínio. Quero mostrar agora onde fica essa parte de validação. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é acessar o Office 365, a área administrativa, né? Tem até uma URL específica que é amigável, eu gosto muito de utilizar ela, portal.office.com, que é para o usuário comum, porém, /adminportal, e aí sim, se você der Enter, você é levado para Admin Center. Ou você clicando onde eu cliquei, né? Sempre tem aqui, ó, administrador, né? Estou rezando missa para padre aqui, né? Porque se você caiu nesse vídeo já sabe como chegar, muito provavelmente, à console administrativa do Office 365. Muito que bem, vamos ao que interessa. Então aqui você tem as configurações, as possibilidades de escopos de configurações do Office 365, são os grupos, na verdade, né? E aí descendo aqui, ó, depois de billing, de cobrança, tem suporte. Depois tem aqui a parte de configurações. E aí sim chega na parte configurar, aí tem produto, domínio e migração de dados. Vamos para domínios. Ok. Como essa é uma migração para um cliente meu, então eu não vou divulgar, tá? O domínio exato. Então, você está vendo aí a partir do .com.br, que é o domínio de propriedade desse meu cliente. Pode ver que já está como padrão, porque a console já validou. Tá? Por que está ali no status configuração em andamento? Porque é o seguinte, o TXT para propriedade de domínio, minha console administrativa do Office 365 já validou. Mas os registros que virão depois de eu migrar todas as caixas, que é a virada do MX, a famosa virada do MX, né, onde eu viro o MX para o meu Office 365, os meus registros, meus apontamentos CNAME, né, meu apontamento de auto-discover para o Outlook e os mobiles já encontrar as configurações automaticamente do servidor setar, você colocar apenas user e password e finalizar ali a configuração do e-mail nos seus dispositivos. Os registros que são do Skype for Business, né, o SIP, TLS e assim por diante. Tem vários outros registros que são necessários para que os servidores, os serviços funcionem no Office 365. Nós colocamos apenas o registro de validação. Isso é importante dizer, tá? Muitas pessoas se confundem. Poxa, já coloquei lá o TXT, está pedindo o que aqui, configuração em andamento. São coisas diferentes, tá? Elas estão em o mesmo assunto, mas são diferentes. Dando continuidade, então eu tenho o meu registro de propriedade que já foi validado e eu já setei ele como padrão e tenho o domínio de provisionamento, que é obrigatório e na criação de todo e qualquer tenant, seja ele sincronizado com a DFS ou não, você tem que ter o domínio de provisionamento Microsoft, tá? E eu tenho aqui também esse domínio do meu cliente de On Microsoft, que é domínio de provisionamento, ok? Padrão já é criado com o tenant, quando você começa a solicitar seu trial ali, começa a solicitar teu teste. Ótimo. Então, uma vez isso estabelecido, vamos voltar aqui então e vamos entender o que nós precisamos fazer. Eu estava dizendo no início que as passwords, as senhas do pessoal que está no KingHost, quer dizer, não foram migrados ainda, eu tenho uma quantidade de usuários que eu já migrei aqui, eu quero mostrar uma outra quantidade. Eu tive que padronizar. Por quê? Se eu não padronizar a senha, se o administrador que vou fazer a migração, a IMAP, da KingHost para da KingMail, né, da KingHost para o Exchange Online do Office 365, se eu não souber a senha do usuário, eu não vou conseguir migrar. Uma vez que essa migração consiste em eu estabelecer dois endpoints, né? Um endpoint no meu source. O que é o meu source? Minha origem, onde está a minha caixa que vai ser migrada. E lá no meu target, ou no meu destination, que é a minha caixa destino, é lá o meu Exchange Online, é para onde os e-mails vão. Eu preciso criar dois endpoints. O que são endpoints? São configurações de autenticação e de validação. Então eu preciso das credenciais aqui na minha origem, no meu source, e preciso das credenciais lá no meu target, no meu destination, tá? Para onde os e-mails vão. Se eu não tiver essas credenciais dos meus endpoints, eu não vou conseguir fazer a migração. Eu preciso fazer a amarração nos dois lugares. Preciso dizer que eu tenho acesso administrativo para migrar nos dois lugares. Então, o que eu acho mais fácil? Fazer esse modelo, porque daí você não precisa ficar perguntando para o usuário qual é a senha de cada um. Às vezes o usuário passa a senha errada, aí dá erro na migração. A melhor coisa que você faz é dar um reset na senha de todo mundo que você vai migrar, do lote que você vai migrar. Você setar uma senha só ali, se certificar que você fez isso com os usuários que você vai migrar.
E no Office 365, vamos para a parte de usuários. Mais uma vez, vamos para a administração aqui. Vamos para a parte de usuários, usuários ativos. Também não vou divulgar aqui o domínio. Eu fiz um trabalho de blur aqui para não divulgar o domínio nem o nome dos eles do meu cliente, só para demonstrar. Na coluna nome para exibição aqui nós temos o display name, tá? Se eu fosse funcionário desse meu cliente lá, estaria Maurício Casemiro no nome de exibição. E nome de usuário, se eu fosse funcionário desse meu cliente, estaria ali o PN, né, que é o User Principal Name, e também que seria o meu SMTP, que a gente chama de endereço de e-mail principal, ok? M. Casemiro, ou de repente só Maurício, ou só Casemiro, cada empresa adota um tipo de escopo para e-mail, tá? Depois do arroba, claro, o domínio do meu cliente.com.br. O meu cliente trabalha com .com.br. Poderia ser .com.net, só .com, .adv se fosse só para advocacia, .gov se fosse governo, e assim sucessivamente. Então as contas elas foram, primeiro, criadas no Office 365. Você precisa recriar todos os usuários que estão lá no Source, você criar no Target. Tá? Depois que você cria, você tem que atribuir as licenças. Está vendo a coluna Status, que é a terceira e última coluna da console de usuários? Você pode ver que tem um não licenciado ali, realmente não precisa ser. E você tem também ali, ó, além do avaliação do Microsoft Stream, tem um usuário que está avaliando a Microsoft Stream, o restante tem tudo licença de Office 365 e Business Premium, quer dizer, estão todos licenciados. Atente-se a isso. Né? O usuário não licenciado é o usuário sem produto, sem Exchange. Se não tem Exchange licenciado, não tem caixa, e se não tem caixa, não vai migrar, vai dar erro. Tá? Então, cria os usuários, certifica que o nome de exibição está certo, que não tem erro. Já certifica se você preencheu tudo certo lá nos detalhes dos diretórios, né, dos itens do diretório, cargo, área, telefone, escritório, etc. É bom, é boa prática de AD, é boa prática de identity, parte de identidade. Verifica se você criou corretamente, e aí mais atenção aqui na parte do nome do usuário, que é o meu UPN. Você tem que criar os endereços de e-mail exatamente como está aqui na King Host, lá no meu source, na minha origem. Tá? Então, o que vem antes do arroba tem que estar exatamente igual. Domínio você não precisa se preocupar, o domínio já validou na console, então vai ser sempre igual. Né? Domínio do meu cliente.com.br, beleza? Não vai mudar. A não ser que você esteja trabalhando com migração híbrida para mais domínios, aí é outra história. Tá? Mas neste caso aqui não é apenas um domínio. Agora, o PN, você precisa se certificar que você está criando errado. Tá? Se de repente lá na King Host, lá para o funcionário que está sendo migrado, é M. Casemiro, e aí você cria aqui no Office 365 um M. Casimiro, ou sei lá, Maurício, ou sei lá, Casemiro, não vai funcionar. O PN tem que ser o mesmo, ele faz essa checagem lá nos endpoints, tá bom? Ah, Maurício, você fala demais e você refrisa demais. Eu prefiro refrisar bastante para que fique bem claro, tá? Porque é importante para não dar problema na tua migração. Bom, certificou o PN do usuário? Está licenciado? Tudo criado? Agora é a hora de você também acessar e já determinar uma password para todo mundo. Pode usar a mesma, inclusive. Se é você que vai migrar, ou se é outra pessoa que vai mexer com o Office 365 enquanto você mexe com o ambiente da King Host, o meu source, então você pode já estabelecer que a senha temporária apenas para migração vai ser uma só também, para que ficar criando senha diferente? Pode fazer? Pode, mas vai dar mais trabalho. Faz uma só, taca em todo mundo, migra, e aí sim, quando for entregar a conta para o usuário utilizar, ele põe a dele, tá bom? Então, pré-requisito lá, ok, todos os checklists completados e validados. Pré-requisitos aqui também, todos os checklists validados aqui e completados. Agora a gente pode migrar, tá? Então, eu já estou aqui na guia com a ferramenta Quest. A ferramenta chama-se On Demand Migration for Email. É uma ferramenta voltada para migração de e-mail mesmo. Então, como eu expliquei, ela suporta vários cenários. Migra de Exchange Server para online, de online para server, de 2010 para 2013 e por aí vai. De IMAP e de outras soluções também para Exchange e vice-versa. Tá? Não é diferente com outras soluções que prestam esse tipo de serviço de migration, né, de e-mail corporate. Bom, então aqui ele te dá um welcome, uma tela de bem-vindos, explica basicamente o que ele pode fazer. E aí, ó, muito fácil aqui, muito intuitivo, ele fala que ele vai primeiro conectar no e-mail de origem, aonde? Lá na King Host,
Tá? Ele vai fazer um import das mailboxes depois que o teu endpoint for validado. Depois ele vai fazer um choose what to migration, ou seja, vai selecionar o que é possível migrar. Porque uma mailbox, ela tem calendário, ela tem e-mail, ela tem contatos, ela tem tarefas, ela tem notas. Tá? Então são esses itens que você pode escolher. Como a gente está falando de uma migração IMAP por protocolo, a migração IMAP só migra caixa de correio. Ela não vai migrar calendário, ela não vai migrar contato, ela não vai migrar tarefa, nem outro tipo de item que você tenha na origem, né, no seu source, lá na Kinghost, ok? E última etapa, migração, tá bom? Então aqui, se você não tiver uma conta ainda da Quest, você faz o registro, faz o cadastro lá, compra as licenças da caixa, né? Se não me engano está por volta de $11, alguma coisa, vai variar aí, é muito próximo às outras soluções de mercado, que também praticam esse valor. Dá basicamente aí, né? Eu estou falando disso agora em 2018, no início de 2018, dá basicamente aí R$ 43, R$ 44 por caixa postal migrada, independente do tamanho, tá? Se tiver 50 GB é R$ 43 aproximadamente, se tiver 1 GB também vai ser o mesmo valor, porque o licenciamento deles funciona desse jeito. Bom, chega de blá blá blá, vamos dar um sign aqui, sign in, fazer a autenticação com sua conta Quest na ferramenta On Demand para e-mail. Como eu tenho aqui um autocomplete já do meu navegador, né? Então já tenho aqui o usuário e a senha, já tenho conta criada, já contratei as licenças, inclusive. Já associei aqui um cartão de crédito. Ó, ele fala que vai direcionar para a ferramenta daqui a um pouco. Ó, já direcionou. O que eu tenho aqui? A dashboard dos meus jobs de migração, dos meus projetos, né? Posso chamar de projeto. Cada cliente que você vai migrar, cada conjunto de caixa que você vai migrar dentro de um projeto para um cliente, você pode enxergar aqui na console da Quest como cliente, como projeto mesmo, tá? Então aqui eu dei um blur aqui para não divulgar o cliente em si, mas você pode ver aqui, ó, que eu fiz um teste com uma caixa só, né? Qual que é o escopo do projeto? Está aqui, ó, em Connections, ele está falando que é uma migração do tipo IMAP para Office 365, então já sei que é para Exchange Online. Quantas mailboxes? Uma mailbox. Quais são as opções? E-mail, tá? E depois um Set Forwarding on Target, quer dizer, lá no destino, entregar as mensagens através de um redirect automático. Isso quer dizer que, no processo de e-mail, para os novos e-mails que chegam, como é que você vai fazer? Tudo bem, está fazendo de noite, não tem problema. De madrugada ninguém manda e-mail, geralmente, né? Porque tem pessoas como eu que recebem e que mandam e-mail de madrugada porque trabalham de madrugada. Mas para não ter esse problema de, enquanto está migrando, perder-se as novas mensagens que chegam lá ainda na Kinghost, batendo os e-mails, então a ferramenta proporciona a possibilidade de você fazer um forwarding na migração. Isso é muito legal, tá? Isso é um diferencial, inclusive da Quest, que eu não vi nas outras ferramentas. E, por último, a etapa de Migrate, onde você tem aqui se ficou alguma pendência, se está rodando alguma coisa agora, se tem alguma coisa que está agendada e quantas caixas postais foram completadas, quantas falhas ou quantas interrupções você foi lá e interrompeu por algum motivo. Então, 0 em tudo, apenas incompleted, porque não deu erro, não deu problema em nada. Migrou bonitinho, foi na manteiga, como dizem. Ok? Se você quiser abrir esse projeto para verificar detalhes, é nesse momento que você vem em Open. Tá? Se você quiser exatamente configurar as mesmas características, porque são algumas etapas, para um próximo projeto, digamos que você vai agora num próximo cliente, então você cria um novo projeto, né? E aí eles chamam um projeto de Migration Plans. Você cria um novo Migration Plans através de uma cópia, ele copia todas as informações. Mas eu não recomendo, né? Porque cada ambiente é um ambiente, cada cenário é um cenário. Você pode dar um rename aqui, apenas se você quiser renomear o projeto, um delete, para mandar embora, já migrou mesmo, não precisa ficar aqui, e um get report, caso você queira um relatório. Tá? No nosso caso, a gente vai dar um new plan, que eu quero mostrar para você passo a passo como se fazer. Então, eu vou dar um new plan, já vou dar um nome aqui para esse novo projeto, vou chamar de migração cliente advocacia. Ok, migração cliente advocacia, eu posso chamar ele assim, a opção que tem aqui é none, porque não existe, o que quer dizer? Que não existe nenhum projeto com o mesmo nome. Eu dei, então, um nome exclusivo. Vou dar um Create Plan.
ele vai para essa console. Olha que bacana, ele saiu da dashboard e está indo para cá, para migração, cliente, advocacia, que é o nome do meu projeto, ok? Agora aqui na primeira step, Connections, eu tenho Source Connection, então ele vai conectar na fonte. E ele pergunta, que sistema de e-mail que está no seu Source? É um Google G Suite, também chamado de Google Apps, antes de mudar o nome, né? Aí tem a nossa migração que vai ser essa aqui, a IMAP, mas olha quantos tipos de soluções de correio corporativo eu posso migrar. Eu posso migrar de Lotus Notes, de Exchange Server 2007, Exchange Server 2010, 2013, 2016. Posso migrar do Office 365 também, que é muito legal. Se você for fazer uma migração que seja de tenant para tenant, tá? Inclusive é rápido. E o bacana desse tipo de migração, parando um pouquinho para comentar, é que você não tem a limitação de migrar apenas a caixa de correio, a mailbox, as mensagens de e-mail. Você pode migrar mais itens, calendários, contatos, tarefas, notas e assim por diante, tá? Novel Group Wise, migrações POP, Sun One, iPlanet, Windows Live Hotmail também, tá vendo? Você pode migrar de solução de e-mail Microsoft gratuita para uma outra solução, e aí pode ser até a mesma, tá? Zimbra, eu encontro bastante clientes que têm e-mail Zimbra, né? Estão saindo do on-premises, do server local, e estão indo para a nuvem no Office 365. Ah, posso migrar para outra solução que não seja Office 365? Pode também, só que aí as soluções aqui são diferentes, tá? E aqui, ó, dependendo do tipo de source que você seleciona, ele já filtra para o tipo de target, tipo de destination, tá? Para onde que você pode migrar? Você pode migrar para Exchange Server 2010, 2013, 2016 e Exchange Online do Office 365. Então, quer dizer, só migra para Microsoft, ou Server ou Online, ok? Vamos lá. Se fosse Google Suite, rapidinho aqui, ó, já tem uma API pronta, você faz login lá com tua conta, tua Google Account corporativa, né, domínio também, tudo certinho, e aí migra para o Office 365. Mas no nosso caso vai ser aqui, ó, uma migração IMAP. Então, o que eu preciso? Eu preciso do server name, tá? Aonde que eu pego o meu server name? Bom, eu já sei de cor porque ele é fácil, tá? Mas se você tiver dificuldade, o que você faz? Você acessa uma caixa qualquer de OWA, pode ser de um outro cliente ou até a tua, tá? Tá aqui, ó, eu vou acessar essa aqui, que já é do ambiente novo desse meu cliente para migração. Eu vou acessar uma mailbox, eu tenho uma mailbox lá, só para pegar o server name, tá? O server name em 2018, antigamente você tinha que pegar exatamente lá o nome do servidor que estava utilizando, e às vezes migrava, mudava e dava problema. Hoje, a Microsoft configurou de uma forma que, se você pegar aqui, ó, o endereço outlook.office.com, ou pode ser também outlook.office365.com, tanto que eu vou digitar aqui para validar isso, ó, https, outlook.office365.com. Ó, ele cai lá também, tá? No OWA já autentica, claro, porque eu já estou autenticado aqui na conta de Office 365. Então, se você coloca aqui, ó, o servidor, ele já faz uma validação. Então, outlook.office365. Opa, perdão, aqui eu estou falando besteira. Aqui você vai precisar do server name quando você habilitar aqui no Office 365, porque na verdade esse servidor é do Exchange Online, não é aqui do IMAP. O IMAP é o servidor lá da King Hosting, então aqui é o source e aqui é o target. Aí eu já falando besteira. Mas tudo bem, não tem problema, já deixa preparado aqui, ó, que a gente vai precisar do server name do Exchange Online, tá? No meu caso aqui, para essas contas da King Host, a King Host ela usa o seguinte server name, IMAP, ponto, e aí eu vou colocar o domínio do meu cliente agora, tá? Vou colocar um blur aqui, mas vou colocar o domínio do meu cliente. Ok, domínio do meu cliente.com.br. A porta que usa para fazer a migração é a porta 143, tá? Então, por padrão, ele já setou aqui. Pode ser que, dependendo do seu caso, a porta ela seja um pouco diferente. Consulta a documentação lá da King Host. Tem uma documentação em que a King Host ensina e mostra essas informações, tá? No caso da King Host, não há necessidade de criptografia SSL, tá? Talvez se você colocar pode dar algum problema. Se você
deram Test Connection, que eu gosto da ferramenta da Quest é isso. Tem outras ferramentas que são muito boas também. E fica de olho no meu canal, que eu vou postar também sobre essas outras soluções pagas de migração de correio para Exchange Online Office 365. Mas o bom da Quest é que ele faz um teste, né, antes de você, de fato, fechar o job ali. Tá? Você consegue testar a conectividade no source e no target. Okay? O que ele está dizendo aqui? Protocolo. Né? Qual que é o server name? Qual que é a porta que ele usa? E agora você vai ter que mostrar, informar qual é a mailbox que você vai migrar, de fato. E a password dessa mailbox. Bom, como a gente falou, como eu falei, na verdade, para você, que o ideal, como boa prática, e para agilizar o seu processo de migração, é bom que você fizesse isso no final de semana para não impactar o usuário, que você resetasse a senha de todo mundo para uma só para agilizar. Então, é agora que vai começar a funcionar para mim, tá? Então, vou pegar aqui o e-mail e a password do usuário para preencher e fazer o teste de conexão. Ok, já coloquei a senha do usuário. Agora, eu vou fazer o teste de conexão aqui, já com a senha resetada. Opa! Passou aqui, ó, no teste, tá vendo? Ó, aqui o endereço de e-mail do cliente e está dizendo que o retrieval test passou. Tá? Eu posso dar um close, porque eu já sei que aqui no Source Connection está tudo ok, esse endpoint já está autenticado e testado. Agora eu preciso testar o próximo e fornecer as informações. Bom, para onde que vai esse e-mail? Vai para Exchange Server 2010, 2013, 2016? Não, nesse caso vai para Exchange Online Office 365. E ele fala o seguinte aqui, você vai usar Autodiscover? Seria muito bom, e eu recomendo, mas para cenários em que se encaixa essa opção. No nosso cenário não vai se encaixar. Por quê? Porque o Autodiscover ele é dependente lá do MX. Tanto o Autodiscover, que é um tipo de registro no DNS externo, quanto o MX, que é o principalzão, né, para e-mail, ainda está na King Host. Não está no Office 365, não está no Exchange Online. Se eu usar Autodiscover e começar a colocar o server name aqui, o admin e a password, ele vai falar, tá bom, deixa eu procurar onde está esse domínio. Vai procurar, vai encontrar, vai estar na King Host e vai falar, não é Office 365. E aí não passa no teste. Então eu não posso usar Autodiscover. Ele facilitaria em casos em que, por exemplo, você vai migrar um e-mail que já é para o Office 365 e já está migrado para o Office 365, o MX já está lá. Se o MX e o registro de Autodiscover, que é um CNAME, né, se eles já estiverem registrados no domínio e apontados para o Office 365, aí tudo bem, você faz a migração via Autodiscover aqui no Target Connection, né, que é o meu destination, meu destino, para onde vão as mensagens e os itens a serem migrados, e aí sim você usa porque facilita, ao invés de você preencher manual, mas não é o nosso caso aqui. Tá? Agora sim eu vou usar, ó, ele até informa que ele sempre te dá um how-to, ele te dá um KB, uma documentação que te auxilia aqui, tá? A Quest. Eu vou pegar o meu server name, que eu sei que no caso da Microsoft, para o Exchange Online do Office 365, é https://outlook.office.com ou outlook.office365.com. E aqui ele diz o seguinte, como é que você vai querer fazer essa migração? Você vai usar o próprio usuário, as próprias credenciais do usuário para migrar a caixa dele? Pode ser, uma vez que você já resetou todas as senhas e sabe qual é a senha. Mas, se você for... se você quiser automatizar um pouquinho mais esse processo, para não precisar ficar copiando o nome do usuário, colando aqui, né, o e-mail dele com o PN, colando aqui, colocando a senha que é padrão. Se você quiser usar o seu de administrador do Office 365, também. Só que muita atenção, a Microsoft ela fez uma alteração em que antigamente nessas ferramentas de migração do tipo IMAP, você podia fazer isso apenas sendo um administrador global de tenant, né, um global admin ou um administrador de Exchange Online lá na console administrativa. Hoje não mais, você precisa fazer uma configuração lá no seu servidor, no servidor de Exchange do cliente que você está, do ambiente do cliente que você está migrando, e acrescentar uma role, tá? Que é importantíssima, ela autoassina e aí sim ela habilita um recurso que permite que você use uma conta só para migrar todas as caixas. Mesmo você não tendo caixa inclusive, tá? Seu usuário pode ser um usuário sem caixa, ok? E aí, ó,
ele mostra aqui, né, que tipo de credencial que você consegue, que você precisa. Que credencial que é essa? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá na console, tá? Aí a gente pega aqui o servidor o gerenciamento do painel do Exchange, que na verdade é o próprio serviço barra ECP, né? Exchange Control Panel, né? Então ele está entrando aqui agora, você pode ver que ele vai voltar para a URL que a gente tinha trabalhado, que é essa aqui, mas vai acrescentar aí o barra ECP, para mostrar que é uma console de administração do Exchange. Ó, já trocou outlook.office365.com/ECP. E aí, claro, tem as suas configurações específicas aqui. Vamos aguardar carregar. Ok, uma vez carregado, precisamos ir em permissões, e aí eu quero mostrar que eu já setei, senão eu não conseguiria fazer a migração do meu teste lá. Vamos aguardar carregar aqui, funções de administrador. Ok, destinatários. Então, destinatários vai carregar, vamos ver aqui em funções de administrador. Ok, todos esses abaixo aqui são templates do Exchange e já vem no teu Office 365. Tá? Compliance Management, Discover Management, Helpdesk, etc, etc. Esse aqui de cima não vem padrão, eu que criei. Tá? Eu coloquei esse nome aqui, Cloud Migrator Impersonation. Tá? O recurso, inclusive, é esse aqui, Impersonation. Tá? Mas você pode colocar um outro nome desde que você identifique do que se trata. Tá? O que eu fiz aqui? Vamos dar uma olhadinha nas configurações. Ele mostra um pouquinho à direita aqui quando você seleciona. Então, o nome da função da role que eu adicionei. As funções atribuídas, aí sim, ó, é uma função do tipo Application, Impersonation. Quais são os membros? Eu tenho aqui um usuário aqui nesse tenant do meu cliente, que tem caixa e tudo, gerenciado por Organization Management, e aí você vem aqui e tem o meu UPM, que é M. Casemiro. Escopo de gravação, padrão. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro, nas configurações. Ele abriu um novo. Deixa eu clicar aqui. Agora sim, tinha aberto um novo, tá meio doido esse ECP aqui. Bom, olha lá. O nome e a descrição eu coloquei a mesma coisa, mas na verdade o ideal é você colocar a descrição do que se trata, né? Lembra das boas práticas. Qual é o escopo de gravação? Padrão é a opção que ele disponibiliza. As funções, são várias funções aqui que você pode usar como template. Vamos só mostrar aqui as opções que ele disponibiliza. Olha lá. Address List, aí tem a Application Impersonation, Archiving Application, Audit Logs, tem várias aqui, tá? São 53. A nossa é a segunda, logo a segunda, Application Impersonation. Você dá um ADD aqui, eu não vou fazer isso porque já está, e deixa aqui. Qual é o membro que vai responder por esse tipo de role? Aí você coloca, nesse caso eu coloquei o meu, aqui é fácil, né? Vai no AD, busca no AD Azure do meu Office 365, eu coloco e dá um salvar. Ele demora um pouquinho para gravar, porque ele executa vários commandlets de PowerShell em background, né, em segundo plano, mas depois ele dá uma mensagem de sucesso, você dá um OK e está tudo certo. Funciona assim que você dá OK? Não. Ainda leva um tempinho para isso propagar dentro dos serviços do Office 365, lá nos servidores todos de Exchange, né, da organização Exchange, e aí você pode fazer o teste. Boa prática? Sim, boa prática, mas hoje não só. Hoje é pré-requisito para que você, e aí vamos voltar lá na Quest, na ferramenta, para você fazer o seguinte, colocar a tua conta de administrador para migrar outra caixa. É como se fosse o tal do Full Access, do Send As, Send Behalf, que você configura quando você quer acessar uma caixa de uma outra pessoa, uma caixa compartilhada, uma shared mailbox. Mas aqui, quando você coloca esse tipo de role, é mandatória e é para todas as caixas, sejam elas nominais ou caixas compartilhadas. Tá? De uma vez só, você assina todas as caixas e você tem Full Access nela. Okay? Por isso, você tem essa opção agora, que é nova. Ela já existe há algum tempo, na verdade, no Exchange, e a Microsoft está passando agora como uma boa opção para você fazer esse tipo de migração. Vamos lá, vou colocar aqui o domínio do meu cliente. Montou um M aqui. Ok, vou colocar a senha do meu usuário global admin nesse ambiente do meu cliente Office 365 e vou dar um test connection. Aí sim que ele pergunta, tudo bem, agora você fala qual é a mailbox que vai receber todo o conteúdo da migração, tá? Então eu vou agora colocar a mailbox que vai receber.
Ué, Casemiro, pelo que eu estou vendo, parece a mesma que você colocou lá na Source. Sim, a gente está falando de uma migração de um usuário, de um mesmo usuário que está saindo do King Mail, lá da King Host, e indo para o Exchange Online do Office 365. Para que toda aquela conversa que eu tive de domínio, de validação, de UPN, de registro TXT, de DNS? Para que isso aqui ocorresse sem problemas do final da migração. Então, se eu tenho lá um M. Casemiro, tá, vamos esquecer que M. Casemiro é administrador de Office 365. Vamos pensar nele como um usuário agora. Se eu tenho um M. Casemiro lá na King Host e a empresa está migrando para Office 365, eu tenho que ter um M. Casemiro aqui também, para que a migração encontre o UPN igual e fala, opa, esse aqui corresponde, mande para lá a estrutura de mensagens migradas, ok? Vamos dar um test connection, agora no target, lá no destination. E pass. Tá aqui, ó. Ok? Office 365 Features e Item Retrieval Test. Ok? Pode dar um close. Os meus dois endpoints estão validados, agora eu posso dar um Save and Continue. Não tem muito segredo, aqui na verdade é bem intuitivo, tá? Eu estou fazendo mais esse tutorial para ajudar mesmo na sua migração, caso você não tenha conhecido ainda a ferramenta, não viu ainda ela funcionando, e isso te ajude a determinar se é uma boa opção para contratação na sua migração, para a sua consultoria, caso você seja um consultor que esteja migrando caixas de correio para Exchange Online e Office 365 do seu cliente, ou caso você trabalhe na empresa como contratado, CLT, seja o responsável pela TI e você está responsável aí por contratar a ferramenta e migrar os e-mails da sua empresa. Então, espero que te ajude. Bom, depois aqui no Step 2, Mailboxes, você vai informar as mailboxes que de fato serão migradas. Eu vou informar aqui a mailbox nos dois lugares, porque em Source Mailbox e em Target Mailbox. Porque, mais uma vez explicando, trata-se da mesma migração. E o meu Source Password. Lembra que eu falei que se quiser colocar a senha na King Host, no Exchange Online, a mesma, vai facilitar? Está aqui. Vou usar uma vez só. Ok? E olha só, quando eu dou um check aqui, ele acrescenta na migração e eu posso dar um ADD mailbox para uma próxima migração. Se não for, para uma próxima mailbox, perdão. Se não for uma quantidade muito grande de caixas de correio, você pode ir colocando na unha aqui. É fácil, né? Ctrl+V, Ctrl+V, password, Ctrl+V, Ctrl+V, password. Mas se for uma quantidade muito grande, você pode importar via TSV, que é um arquivo de texto que você sobe, né, separado por vírgula, enfim, como o CSV, também muito conhecido e muito utilizado para esse tipo de fim, para esse tipo de ação, né, como migração, popular, diretórios e assim por diante. E aí você sobe com tudo pronto e tratado já, com as passwords tudo pronto, né? Você pode ver que são 3 colunas, então uma de Source Mailbox, uma de Source Password e de uma Target Mailbox. Tá? Cuidado para não colocar a senha de Target Mailbox. Não é essa que ele precisa. A Target Mailbox está validando no passo anterior, no Connections. Eu falei lá que eu sou um admin usuário, né? A gente fez o impersonation lá justamente por conta disso. Aqui é a Target, é a Source Password, como estava dizendo aqui, a senha da origem. Mas, se você configurou a mesma senha para Source e para Target, então não tem problema, tá? Você não vai se confundir, ok? Clicando aqui novamente, vamos colocar o próximo usuário. Ok? E assim nós vamos fazendo até chegar no último usuário. Eu vou avançar o vídeo aqui para que você não espere eu fazer todo esse processo. Eu não tenho tantas caixas assim, vou colocar mais um aqui e a gente já acrescenta, aqui já dá uma melhorada no tempo do vídeo. Prontinho. Coloquei 4 usuários então para migrar, 4 caixas postais, tá, para fazer o teste, mas você pode
Você não tem limite aqui, tá? Desde que tenha comprado as licenças, né? Então, mais uma vez, a licença da Quest, assim como outras licenças de outras soluções para este mesmo fim, de migração de correio corporativo para Exchange Online do Office 365, cobra por caixa postal migrada, tá bom? Que ele te faz a opção de você fazer via TSV, CSV, e aí você dá um Save and Continue. Olha só, já passou para Step 3. Conforme vai passando, ele vai dando um check verde aqui. Tá? Aqui ele diz o seguinte, o que vai ser migrado? Qual que é o RAID de migração? Você tem aqui, ó, ele já nota que há uma multiple migrations, né, uma migração de caixas múltiplas, mas ele já sabe que é uma migração IMAP, porque ele setou lá na primeira etapa de connections. Então você pode ver, ó, que ele não dá a opção, ó, se eu tentar selecionar contacts, calendar, tasks, notes, né, e itens recuperáveis, não é possível selecionar, porque ele sabe que já é uma migração IMAP e já bloqueia isso. Agora, e-mail, ele está dizendo o seguinte, você quer migrar todos os e-mails. O que são todos os e-mails? Ah, os 4 caixas postais? Não, disso ele já sabe. As 4 caixas postais eu já falei para ele que eu quero migrar aqui. Aqui, na verdade, esse all e-mail, né, todos os itens aqui, a gente pode ler assim também, significa com questão, com escopo temporal. Né? Ele está dizendo o seguinte, você quer migrar todos os e-mails mesmo, do mais antigo das 4 caixas até o mais recente das 4 caixas, ou você quer fazer um choose date range, escolher um range de datas dizendo que não, eu não quero que todos os e-mails sejam migrados. Dessas 4 caixas aqui, que é um job, a gente está montando um job, um projeto de migração, eu quero que você migre de data tal até data tal, data início até data fim. Você pode fazer isso também. Ele faz um filtro e migra só as em mensagens que atendem ao range que você configurou aqui, tá? O que mais? A performance, para a performance da migração, ele ainda fala o seguinte, porque é muito comum, né, e a Quest observou isso, que muitas migrações não precisam de itens deletados. O que deletou, deletou, não precisa. O cliente não quer. Se o teu cliente não quiser os itens deletados das caixas, você pode dizer o seguinte, ó, to increase migration performance, né, para você ter uma performance de migração otimizada, você não vai migrar os itens deletados das caixas para o Exchange Online, para a pasta de itens deletados do Exchange Online. Também os itens de junk email, que são a pasta spam, né, ou lixo eletrônico. E os exclude send items, né, os itens enviados da caixa. Bom, essa aqui, por exemplo, eu deixaria, né? Essa aqui, até essa aqui, geralmente o cliente não quer, né? É spam, já até limpa, faz uma limpeza, né? E o que deletou, deletou, mas vai que precisa. Aí cuidado, né? Porque se ficou lá na King Host, precisar recuperar e já virou MX, já migrou tudo, adeus, né? Então, assim, por desencargo de consciência, eu deixo tudo do jeito que está. Vem spam, vem itens excluídos e vem itens enviados. O que o cliente não quiser, o usuário final, né, ele mesmo vai lá e exclui da caixa dele de Exchange depois que ele aprender a mexer na interface, tá certo? Mas aí vai de cliente, de escopo para escopo, de perfil de consultor para perfil de consultor, né, e de cenário para cenário. Bom, ainda você pode personalizar uma outra pasta que seja específica, né, que tenha lá, que seja um padrão do meu hoster de e-mail e que tenha em todas as caixas, e essa sim você quer excluir, então você escreva ela exatamente como ela está lá, tá? Senão ele não vai reconhecer e também não vai fazer o filtro. Bom, aqui está a opção que eu comentei de forwarding, tá? Ela é opcional. Se você quiser, no momento da migração, já setar um forward para o endereço novo, você pode fazer aqui. E aí você vai usar o Microsoft, porque o Microsoft, por enquanto, é o que está respondendo como MX mandatório lá no meu Exchange Online. Eu não virei a chave. Tá? Eu fiz apenas uma jogada de UPN para que as mensagens fossem transferidas. Okay? Se você não precisar fazer forwarding, porque está fazendo na madrugada, enfim, ninguém vai mandar e-mail, né? Atenção se realmente é assim o cenário, para não ter problema de e-mails novos serem perdidos, né? Então você deixa assim selecionar. Para esse caso aqui, eu não vou selecionar, eu vou fazer o meu forward direto lá no HostGator, depois que eu limpar a migração, depois que a migração acabar, eu vou lá e seto a caixa como uma caixa de transferência forwarding e não mais de caixa postal comum, porque a caixa postal já vai estar aqui toda migrada para o Exchange Online. Veja que ele passou para a etapa 4, a etapa Migrate, que é a última. Mas você notou que aqui em Options, vou só voltar um pouquinho para você visualizar aqui uma observação. Né? A gente estava em Options aqui na parte de Source. Você definiu a parte de Source, mas também tem a parte de Target, ó.
Migrate to personal archives, né? Os arquivos pessoais. Se for necessário, migrar também, ok? As notificações e aí você tem aqui, você vai mandar uma notificação para o usuário final depois que termina, depois que conclui, sim ou não. E aí, as configurações aqui de limite ou valor especificado para Current Migration e tipo de mensagem máxima que será migrada, default, que é um padrão, ou especificar valor. Não quero que você migre mensagens acima de tantos megas ou gigabytes. Né? Se tiver essa necessidade de excluir a migração para essas mensagens muito grandes ou muito pequenas, ou num valor estabelecido, aqui que você mexe. Então, passei aqui mais para que não ficasse de fora essa explicação. Bom, vamos lá para a etapa 4, que é a última etapa de Migrate. E aí, já está aqui. Olha lá, meu job, migração cliente advocacia. O status, created, quer dizer, as migrações foram todas criadas. Tudo ok. Mas calma que ainda não está correndo, tá? Eu tenho que rodar, eu tenho que dar um run. Olha ela aqui, Return to dashboard, e aí dá um run nas migrações. O que eu tenho aqui? Source Mailbox, olha lá. Os erros, os itens processados, os itens estimados, o percentual de migração e algum detalhe. Tá? Então você pode selecionar tudo? Não, você não pode migrar um ou dois, porque você já selecionou aqui em Mailbox o job, o conjunto de caixas que você quer migrar. Basta agora que você dê um Start All, né? Inicie todas as migrações. Vamos ver o que dá? Start All. Então, ele está startando agora, ele dá um F5 justamente para te atualizar o status. Olha lá, o meu botão Start All já virou Stop All, quer dizer que está rodando em Migrate, que é a etapa 4, que já passou por checklist. Está rodando aqui um indicador de que agora sim, e já começou a migrar, já está rodando a migração. As 4 caixas têm nas suas respectivas linhas running, né, rodando a migração. Se tiver algum erro de alguma mensagem corrompida lá da King Host, vai aparecer aqui as mensagens com erro que não foram. Depois desse log, você vai ter um log bem detalhado de qual mensagem que foi, por que não migrou, etc, etc. Você tem aqui in processed items, os itens processados, está vendo? Já está rodando. Então 7 aqui, né, para o primeiro. 5 para já 19, então ele vai mostrando em tempo real. Ele mesmo faz refresh. Tá? Tem algumas soluções que você precisa clicar no refresh manualmente ali. Não nesse aqui, mas num refreshzinho aqui dessa área da página. Aqui não, aqui ele automaticamente ele já dá um refreshzinho nessa área e você vai vendo. Está migrando aqui com sucesso, tá vendo? Itens estimados, isso é bem legal, porque você sabe quanto falta, tanto em percentual quanto em quantidade. Ele está dizendo o seguinte, que essa caixa aqui tem 221 e-mails lá. Essa tem 1813, é maior. Essa 740 e essa 713, bem próxima essas duas. E aí a quantidade que migrou do que tem que ser migrado, ou em percentual. Bom, vamos dar uma olhadinha agora como é que está lá no meu target, se os e-mails estão chegando, porque o OWA ele diz, né, ele mostra. Vamos lembrar que todas as caixas no Exchange Online estão vazias, certo? Então, se tiver alguma coisa lá de e-mail, é porque está funcionando mesmo a migração. Vamos abrir uma janela anônima aqui, para não dar conflito de ID, uma vez que eu já estou no ambiente do meu cliente com uma caixa lá dentro, que é a minha, para administrar aqui a migração da parte do Office 365, e vou colocar um usuário aqui que está sendo migrado. Vou pegar o primeiro. Poderia ter acessado direto, né, já que a gente está trabalhando, então Outlook. Office365.com. Tanto faz, né? Ele vai sempre para o portal de autenticação. Bom, coloquei aqui o usuário. Vou colocar a senha dessa caixa. É a primeira da lista lá que está sendo migrada pela Quest. Não precisa me autenticar com o cache, não. Para me manter conectado por mais tempo. E veja só. Que susto, né? Pode ver que, nossa, não está chegando na minha caixa de entrada. E é o usuário que eu estou migrando lá. E ele está dizendo o seguinte lá, que para esse usuário já está 100%, é o primeiro da lista. Olha o complete daqui, que legal, no status. 100%, sem erro nenhum. O que aconteceu? Vamos dar uma olhadinha lá e entender, tá? Na verdade, o que ele faz, essa aqui são os favoritos, tá? Do OWA. Aqui é a minha estrutura do Exchange Online.
é o meu total target. Está tudo lá no Exchange Online vazio, limpinho, novo. Caixa de entrada, rascunhos, itens enviados, itens excluídos, anotações, arquivo morto, histórico de conversa, que é a conexão com o Skype for Business. Ok, isso aqui é da caixa nova. Além disso, né, abaixo dessa estrutura, ele cria um tal de inbox. É para cá que ele vai migrar. Tá? Então, se você clicar, opa, e-mails todos aqui. Ok? Então, ó, os não lidos e os lidos já aqui, né? Notificando que está sendo migrado com sucesso. As drafts, que o cliente não tinha. As sent, que o cliente mantém bem limpo aqui, deixou uma só. O spam, que o cliente também mantém limpo. E trash, que é o lixo que ele também exclui tudo. Tá? Se está limpinho aqui é porque lá na origem pode ter certeza que está limpinho, não é porque não migrou, não, senão ele daria erro na migração. Ok? Lixo aqui, né, e spam aqui, lixo eletrônico. Então, quer dizer, o cliente mantém apenas um item aqui no send, itens enviados, e os e-mails, de fato, na caixa de entrada. É um usuário final que não usa muito e-mail, a não ser o que ele tem na caixa de entrada. O que é preciso ser feito nesse caso? Um move message. Você precisa arrastar e soltar. Tá? Isso ele faz para ele não, para que não bagunça a estrutura de pastas original do Exchange Online. Então, você precisa selecionar a quantidade de mensagens. Essa é a parte mais chatinha da Quest, que eu achei. Tá? Ela migra nessa estrutura aqui. Ela não coloca os e-mails dentro da caixa de entrada lá no target. Cria uma outra estrutura igualzinho como está no meu source, e aí você que arrasta e solta. Então, como esse usuário final aqui não tem nenhuma quantidade muito grande de e-mails, eu vou selecionar tudo aqui no Shift Page Down ou Shift seta para baixo, aqui, enfim, como você quiser. Neste momento deve ter muita gente que está assistindo agora. Seleciona aqui o default, mas não funciona. Ó, esse aqui seleciona realmente toda a quantidade de caixas visíveis. Está vendo que não seleciona tudo? Então aqui para cima, inclusive, ele tirou a seleção do que já tinha selecionado. Mas aí tem uma outra opção aqui, ó, que é quando você seleciona 2 mensagens ou mais no Exchange Online, que ele diz o seguinte: selecionar tudo, cabeção. Vai lá, seleciona tudo, que aí você já arrasta e solta. Mas não dá. Quando você seleciona as mensagens através desta opção de selecionar tudo, aí sim, realmente ele seleciona da primeira, vamos verificar, ó lá, até a última, que seria, no caso, a mais antiga. Tá? Só que você não consegue arrastar e soltar, olha só, para a caixa de entrada. Então tem que sofrer um pouquinho mesmo aqui. Tá? Tem que ser assim. Olha lá, vou pegar uma quantidade boa aqui, né, para não precisar ficar arrastando e soltando várias vezes. Tá bom aqui, para também não dar errado, não pular e a gente ficar refazendo o trabalho. Agora sim, ó, arrastar e soltar 87 conversas, mensagens para a caixa de entrada da estrutura do Exchange Online. Ele vai fazendo Move Message e aí eu vou selecionando o restante. Bom, caixas enormes, grande trabalho, um trabalho maior. Caixas pequenas com quantidades menores de e-mail, né, que já foram migradas, trabalho mais rápido, mais fácil aí para você. Estou terminando aqui, essa caixa é pequenininha, né? Então, ó, rapidamente eu faço um Move Message. Mais 130 aqui, olha lá, para a caixa de entrada. Zerou minha inbox, que foi migrada. Isso aqui foi trazido da King Host. Agora eu vou para Draft, não tem nenhuma, na verdade é Insert, que tinha um. Eu arrasto para itens enviados e está certo. A spam não tem nada, trash não tem nada, lixo eletrônico não tinha nada. O que eu faço com a estrutura? Mando embora. Posso fazer até com Shift aqui, ó. Tem certeza que deseja excluir? Tenho. Aí ele vem para o lixo da pasta da estrutura do Exchange Online e eu tiro daqui ou esvazio a pasta. Ó. Excluir tudo. Ele vai para a lixeira de segundo nível do Exchange Online. Certo? Migrado e tudo no Exchange. O que você precisa fazer agora? Mail Flow. Você precisa agora fazer, e aqui eu não vou parar para dizer isso, senão o vídeo vai ficar muito grande, já está grande, né? Mas a ideia desses vídeos é realmente não ser muito curta, é ensinar realmente como que faz de ponta a ponta. Aqui é simples, você vai fazer Mail Flow. Você vai pegar o usuário, aqui que foi migrado, vai mandar e-mail para dentro da empresa, para usuários internos, vai usar o endereço on Microsoft, vai usar o endereço de propriedade do cliente, vai enviar e-mail externo para fora com o usuário que também pode ser do Office 365 ou de outra solução, desde que seja corporativo, com domínio de propriedade. Envia a partir de um domínio de propriedade, né, do seu alias principal SMTP e do alias
adicional, que é o Microsoft, se tornou o Microsoft. Envia para domínio público também, que são aqueles @gmail, @hotmail, @outlook.com, @yahoo. Faz o teste enviando, recebendo, encaminhando, respondendo a todos. Realizou teu e-mail flow? Sucesso! Parta para o próximo usuário e refaça o procedimento. Para a gente finalizar o vídeo, vamos dar uma olhadinha como que ficou. Está rodando ainda, ó. O mais próximo aqui, esse último usuário está chegando nos 80%, mas você pode ver que ele, por exemplo, teve 2 erros, tá vendo? Realmente deve ser alguma mensagem ali que está corrompida, tem algum problema na origem, lá na KingHost, tá? Então, depois que terminar, ou até agora, se você quiser, não tem problema, você dá uma olhadinha no log, localiza que mensagem que é, e aí dá uma olhada, né? Se for uma mensagem muito importante, tenta pegar ela pontualmente e reencaminhar a partir da caixa da KingHost, né? Ou fazer um backupzinho só delas duas, depois importar via PST, faz de uma outra forma, né? Ou roda novamente a migração, porque se você rodar a migração de novo, não vai duplicar tudo não, tá? A Quest ela tem um recurso que chama-se Deduplicate. Então, se você precisar rodar de novo a migração para aquela caixa que teve muitos erros de migração, talvez alguns passem, né? Alguns que deu erro na primeira vez, na segunda passe. Mas a preocupação é, poxa, mas vou fazer isso por causa de, sei lá, deu erro de 50 caixas, é uma quantidade grande, né? Vou rodar ali e os outros que já migraram, vai migrar tudo de novo e vai ficar duplicado? Não, por conta do Deduplicate, a Quest, a ferramenta da Quest, identifica que aqueles itens, que cada item, cada mensagem migrada, é atribuído nos seus 2 endpoints um ID único para cada mensagem, né? Então vai identificar que já existe uma das mensagens, né? Ou aquela quantidade maior de mensagens, as que deram certo, já foram migradas e elas não serão migradas. Vai tentar migrar apenas as 50 que deram erro. Talvez diminua essa quantidade, talvez não dê de novo 50 erros, e aí você sim vai no log, vê mensagem por mensagem, vê se elas são importantes serem migradas, né? E aí faz pontualmente ali o ajuste. É como se fosse aquele copy-paste do próprio Windows. Quando você copia um mesmo arquivo para uma mesma pasta com o mesmo nome, o Windows não fala, ó, já existe um arquivo destino com o mesmo nome do arquivo origem, você está tentando copiar para a mesma pasta. Aí ele te dá a opção de você fazer um paralelo e ver que arquivo que você quer ficar, se é o da origem ou se é o que você está migrando. Se é o da origem que você está migrando, né, copiando e colando, ou se é o que já está lá do destino. E aí você escolhe, ou substitui, ou não cola, ou até cola os dois, né, mantém as duas versões, que aí ele coloca entre parênteses lá 1, 2, 3, etc. Tá bom? Bom, olha lá, já completou a migração da última caixa, então migrou a primeira e a última, apenas com 2 erros na última e um erro na penúltima por enquanto. Espero que tenha gostado deste vídeo, né? Ensinando aí, mostrando como migrar a solução de e-mail KingMail da KingHost para o Exchange Online através da ferramenta Quest. Fica de olho que próxima semana você já vai ter outro vídeo explicando como migrar, atenção, o mesmo ambiente, tá? Migrar ambiente de e-mail KingMail da KingHost para o Exchange Online do Office 365 através de uma ferramenta também muito conhecida para migração de e-mail e de outros itens como archiving, SharePoint, etc. Só que essa exclusivamente, eu estou falando da BitTitan, que é uma empresa que faz esse tipo de serviço, mas essa exclusivamente migra caixas de correio, que é a MigrationWiz, tá? Então fica de olho que semana que vem eu te ensino a migrar ambiente KingHost para Office 365 a partir da ferramenta MigrationWiz. E aí, gostou de ver a migração? Bacana, né? Algumas particularidades bem interessantes, eu acho que vale a pena você pelo menos fazer um trial, você que é consultor Microsoft, ou você que simplesmente está ali na empresa e a sua empresa decidiu migrar para Office 365, para Exchange Online e vai ser via Quest. Eu acho que é bacana você fazer um trial antes, né? A Quest ela oferece um trial onde ela migra, se eu não me engano, 25 itens para a caixa, para que pelo menos você veja a performance, que é muito bacana, você consegue acompanhar, como você viu, durante o processo de migração, os itens que estão sendo migrados, ele consegue, por exemplo, identificar quantos itens no total vão ser migrados, quantos já foram até o momento e vai mostrando isso em tempo real. Então é legal para você testar, para você verificar, validar a performance de migração, né?
25 itens aí é o bastante para você ver isso já funcionando. Validar mesmo, ir lá na caixa de destino, lá no meu target, verificar se o e-mail foi migrado, se ele trouxe todas as informações de data, de envio de e-mail, de recebimento, de leitura, de não leitura e assim por diante, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não perca o próximo vídeo, que também é migrando desse mesmo ambiente, só que com a ferramenta Migration Ease da BitTitan, ok? Até a próxima videoaula.